A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 20, parte 4. A letra e o espírito. Tudo isso precisou ser dito para enfatizar esse ponto. Se tomarmos as 6 declarações feitas por Nosso Senhor, nos termos da fórmula ouvistes que foi dito? Ou então, eu porém vos digo? Então descobriremos que o princípio usado por Cristo é exatamente o mesmo em cada uma dessas ilustrações. Em um dos casos, ele abordou a questão da moralidade sexual, no outro, a questão do homicídio e ainda no outro, a questão do divórcio. Porém, em cada oportunidade é sempre o mesmo princípio básico. Nosso Senhor, como mestre inigualável que era, sabia quão importante é exemplificar com ilustrações um princípio básico qualquer. Por essa razão, foi que ele nos ofereceu aqui 6 ilustrações sobre uma única verdade. Ventilemos esse princípio básico comum às 6 ilustrações, reiterando em cada uma delas, a fim de que, ao voltarmos a examinar cada uma em particular, sempre tenhamos na mente esse princípio básico central. O principal desejo de Nosso Senhor era o de mostrar o verdadeiro sentido e a intenção da lei, corrigindo certas conclusões errôneas que os escribas e os fariseus tinham extraído dela, juntamente com todas as falsas noções que eles haviam acumulado acerca da mesma. A seguir, conforme sugiro, estão esses princípios básicos. Em primeiro lugar, o que importa é o espírito da lei, antes de qualquer outra coisa, e não somente a letra da lei. Não se esperava que a lei viesse a ser algo mecânico, mas sim vivificante. A dificuldade inteira, no caso dos fariseus e escribas, era que eles se concentravam apenas em torno da letra e excluíam totalmente o espírito da lei. Temos aqui um assunto profundo, a relação entre forma e conteúdo. O espírito sempre terá de concretizar-se sob alguma forma. E é aí que a dificuldade aparece. Os homens sempre darão excessiva atenção à forma externa, ao invés de darem atenção ao conteúdo. Dão exagerada atenção à letra, ao invés de se apropriarem sobre o espírito. Você deve estar lembrado de como o apóstolo Paulo salientou essa questão quando afirmou: porque a letra mata, mas o espírito vivifica, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ora, a ênfase inteira daquela porção bíblica é que Israel estava constantemente pensando na letra, de tal modo que perdia de vista o espírito da lei. O propósito da letra é apenas o de dar corpo ao espírito, mas o espírito é o elemento que realmente importa, e jamais a mera letra. Tomemos como exemplo a questão do homicídio. Enquanto os escribas e os fariseus não chegassem a assassinar literalmente a uma pessoa, conforme julgavam, estariam observando a lei sem qualquer falha. No entanto, perdiam inteiramente de vista o espírito da lei, o qual
não abrange meramente o assassinato literal, mas também que toda a nossa atitude para com o próximo deve ser correta e amorosa. Por semelhante modo, com todas as outras questões abordadas aqui. O mero fato que alguém não tem cometido adultério, no sentido físico, não significa que tenha observado a lei. Qual é o espírito da questão nessa conjuntura? Qual é o desejo do coração de um homem ao olhar para uma mulher? Coisas assim estão em foco aqui. O que realmente conta é o espírito e não a letra somente. É evidente, pois, que se alguém depender exclusivamente da letra, terá compreendido a lei de maneira inteiramente errada. E que me seja dada a chance de enfatizar que isso se aplica não somente à lei de Moisés, mas em certo sentido, ainda mais apropriadamente a esse Sermão do Monte. Atualmente, há pessoas que tão grande valor dão à letra do Sermão do Monte que perdem de vista o seu espírito. Quando começamos a examinar os detalhes, vemos isso na prática. Tomemos para exemplificar a atitude dos Quakers no que tange aos juramentos. Os Quakers aceitavam a letra muito literalmente, mas, conforme opino, negaram o espírito desse mandamento, fazendo com que a própria declaração do nosso Senhor quase se torne ridícula. Há pessoas que fazem exatamente o mesmo, ao voltarem a outra face a quem lhe bate no rosto, ou ao darem coisas àqueles que andam pedindo, fazendo todo o ensino do Senhor cair no ridículo, por estarem constantemente querendo aplicá-lo em sentido literal, ao passo que o nosso Senhor enfatizava a importância primária do Espírito. Isso quer dizer, naturalmente, não que a letra não tenha a menor importância, mas significa que devemos dar ao Espírito o lugar de proeminência, interpretando a letra da lei em consonância com o seu Espírito. Tomemos agora o segundo princípio, o qual, na realidade, é apenas uma outra maneira de exprimir o primeiro. A conformidade à lei não deveria ser concebida em termos de ações tão somente. Os pensamentos, os desejos e os motivos são igualmente importantes. A lei de Deus preocupava-se tanto com aquilo que provoca as ações, como com essas próprias ações. Novamente, isso não significa que os atos não tenham importância, mas significa de maneira bem definida que o único elemento importante não é o ato em si. Isso deveria ser um princípio autoevidente. Os escribas e fariseus ficavam preocupados somente com o ato do adultério ou com o ato do homicídio, por exemplo. Mas nosso Senhor muito se esforçou por enfatizar diante dos seus ouvintes que é o desejo de fazer essas coisas na mente e no coração do homem que, real e finalmente, é a questão repreensível aos olhos de Deus. Quão frequentemente Jesus afirmou, em conexão com isso, que é do coração que saem os maus desígnios e as más ações. O coração do homem é que importa. Por conseguinte, não devemos pensar sobre a lei de Deus ou sobre a necessidade de agradarmos a Deus somente em termos daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, pois é a condição íntima, a atitude do coração que Deus observa constantemente. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, como está em Lucas capítulo 16, verso 15. Poderíamos exprimir como segue o princípio básico seguinte:
Deveríamos conceber a lei não apenas negativamente, mas também positivamente. O propósito final da lei não é meramente o de impedir que pratiquemos certos erros. Seu objetivo real é conduzir-nos por um caminho positivo, a fim de que não somente façamos o que é direito, mas também que amemos o que é direito. Outra vez, isso é algo que transparece claramente nessas 6 ilustrações de Jesus. O conceito judaico da lei era inteiramente negativo. Não devo cometer adultério, não devo cometer homicídio e assim por diante.